Boa tarde a todos, obrigado à Folha de Irati pelo convite. Eu sou o Dr. Thiago Rosa, trabalho já na região de Irati, em torno há mais de 6 anos, na especialidade de Neurologia e Neurocirurgia, atendendo diversas patologias nos municípios e hoje contando a principal atuação na Santa Casa de Irati, que é uma referência para todos esses municípios. A Folha nos convidou hoje então para falar sobre a saúde dos motoristas e dos agricultores, principalmente pelas datas comemorativas que estão próximas. Assuntos esses importantes no dia a dia de cada uma dessas pessoas. Então, Dr. Thiago, está se aproximando aí, a comemoração aí ao Dia do Motorista e ao Dia do Agricultor, aqui na região. E a gente sabe que tem um público muito grande aqui, tanto em Irati quanto nos municípios próximos, e que chegam muitos casos para você em relação à saúde deles, Quais são as dicas que você traz para que esses riscos à saúde do motorista sejam um pouco diminuídos, e que eles tenham uma qualidade de vida até um pouco melhor estando na estrada, e até para amenizar certos problemas futuros? Perfeito. Bom, é uma pergunta interessante porque ela tem diversos caminhos, diversas orientações específicas para tentar melhorar. Porque hoje nós temos duas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro é o descanso desses motoristas. É importante que você tenha um descanso regular antes de utilizar qualquer tipo de veículo, seja um carro, um caminhão, uma moto. O que a gente observa hoje na região, principalmente nos atendimentos emergenciais ali do hospital da Santa Casa de Irati, muitas vezes você se depara com motoristas que esquecem de usar o cinto de segurança, um equipamento importante que pode minimizar suas lesões maiores, como lesões de coluna, traumas raquimedulares, essa desaceleração brusca. Você observa que motoristas hoje utilizando o celular, isso distrai bastante, você perde o seu foco de atenção principal, que é a direção. Porque para conduzir um veículo, seja uma moto ou um carro, você tem que ter atenção em 100% do tempo. Você precisa de atenção, você precisa passar a marcha. Então, tudo isso demanda uma grande capacidade que acaba se perdendo ao longo do tempo com o uso do celular. Então, essas distrações, elas acabam piorando e aumentando a chance de você ter um acidente específico. Assim, quando eu pego um paciente para tentar dar uma dica para ele com relação ao carro, a postura correta, ideal, tentando modificar o banco ali para você ter uma lordose, ter uma curvatura acentuada da coluna, vai evitar dores ao longo do período. Hidratação e alimentação. É importante você beber água. As pessoas às vezes esquecem de se hidratar, de ter uma alimentação correta para conseguir também desenvolver. São muitas dicas num tempo, às vezes, um pouco curto para discorrer de cada uma delas, mas importante que você faça exercícios físicos regulares, porque a direção, seja ela em qualquer veículo, no carro, na moto, ela exige um desgaste físico, e esse desgaste ele pode ser minimizado quando você tem práticas de exercícios regulares. Então, os exercícios eles te ajudam bastante a desenvolver essa musculatura para você aguentar um período maior, não ter um estresse muscular. Agora, o mais importante, além do uso dos dispositivos de segurança, é principalmente manter a saúde em dia, ou seja, fazer um check-up regular, nem que seja uma vez ao ano, procurar um médico, evitar procurar só quando o sintoma já está agravado, não ficar tratando os sintomas que muitas vezes são simples, sem uma orientação específica de um profissional. Então é importante você buscar medidas para proteger você e o próximo, porque uma vez que você não dorme, não descansa, que você não utiliza o cinto, que você utiliza o celular, você não coloca só a sua vida em risco, mas todas as pessoas que transitam, e que por acaso você possa gerar algum tipo de dano. E aí aqui na região, a gente tem um público muito grande de agricultores, pessoas que trabalham no campo, E aí a gente sabe que esse trabalho é um pouco pesado e também acaba afetando a saúde. E o que você traz de dicas para esse público? Hoje nós temos uma gama grande de pacientes no consultório, que procuram atendimento por diversas patologias, mas o pessoal do campo, o que mais busca atendimento, são 2 fatores principais. Primeiro, dor articular, dor na coluna, principalmente a lombalgia, por excesso de esforço, postura errada, enfim, a falta de um equipamento adequado de proteção, inclusive de determinadas estruturas,
do organismo. O que a gente observa também é o uso do agrotóxico. Então, eu tenho muitos pacientes hoje que têm convulsão, né, que é a crise convulsiva, pacientes com epilepsia, dor de cabeça de forma persistente. Então, tudo isso, eu sempre digo aos pacientes assim, nós temos sempre que tratar a causa do problema. A causa é o mais importante. Se você não buscar a causa do problema, você acaba tratando os sintomas. E os sintomas, eles são apenas um pequeno ponto do problema, né? Você não tem o problema inicial resolvido. Então, hoje, se eu posso dar uma dica para os agricultores em geral, primeiro, o uso dos equipamentos de proteção. Eles fazem muita diferença no campo, né? O uso do protetor solar, a gente observa muito isso aqui. Tá? Uma outra situação que no campo a gente observa bastante, que o excesso de esforço, né? O levantamento de peso de forma irregular. Você tem maneiras de se preparar para levantar um peso um pouco maior. Lógico, determinados volumes que eles levantam, enfim, mesmo com o maior preparo possível, eles vão acabar fazendo lesão. Mas se você puder minimizar isso, dividindo esse peso com uma outra pessoa, tentando adequar uma postura correta, né? Dobrando o joelho quando for abaixar, você evita lesão da coluna lombar, do quadril, de diversas regiões. Né? Então, rotinas de alongamento ajudam bastante esses profissionais do campo. Né? Evitar, né, o uso de pesticidas sempre que possível, porque os agrotóxicos em geral, eles causam malefícios à saúde, então é importante que você tenha esse hábito de tentar evitar o máximo possível, né, quando possível. Fazer pausas frequentes, se hidratar bastante, né, lembrar que não dá para beber água só quando eu tenho sede, né, eu tenho que fazer o uso regular da água e evitar o sol o máximo possível, e quando não puder evitar, as medidas de proteção são as roupas especiais e o protetor solar, né, que é de fundamental importância. A gente vê que hoje, pelo menos no consultório, na população que a gente atende, poucas pessoas têm esse hábito ainda hoje, né? Então é importante ficar chamando a atenção. O câncer de pele na nossa região, ele é recorrente, né? Não é uma coisa incomum, pelo contrário. Então é importante se proteger, e todas essas proteções ajudam no desenvolvimento de medidas, assim como a proteção auditiva, que é uma coisa que hoje as pessoas não se preocupam mais tanto como em outras áreas, mas a proteção auditiva, porque eles acabam utilizando de equipamentos com volume muito alto, né? E procurar sempre orientação de profissionais, procurar sempre uma rotina de pelo menos uma vez ao ano, procurar sobre a saúde, fazer um check-up, né? Entender, e em caso de algum sintoma, alguma patologia, sempre buscar um profissional adequado para que ele encontre a causa do problema, né? E não fique tratando só aquela sensação, aquele sintoma, porque o sintoma muitas vezes ele não fala sobre a patologia, mas ele te dá pistas do que está acontecendo. Bom, a ideia então dessas dicas hoje, né, de forma resumida, é tentar melhorar a qualidade de vida dos motoristas e dos agricultores, porque a gente entende que o agricultor em si, ele não vai conseguir não levantar o peso, não fazer o esforço necessário, mas a ideia é que se ele consegue dividir esse esforço, minimizar os danos através da proteção, se ele consegue, junto com outros mecanismos, mudar a sua postura, aprender manobras para minimizar esses danos às estruturas, ele vai ter mais qualidade de vida, vai prolongar o seu tempo de vida, vai ter menos problemas de saúde, problemas neurológicos em geral. Então, a nossa ideia é que ele tenha cada vez mais condições de manter o trabalho que ele já exerce, né? Manter a direção, mas com saúde, com qualidade de vida. Eu estou sempre à disposição, né? Atendo na clínica CEDOR, que é Centro do Cérebro, Coluna e Dor, de Irati, e na Santa Casa de Irati, que hoje é a referência da região, dos municípios em geral. Então, hoje, eu até brinco com os pacientes que, se eles baterem a cabeça, eles vão me encontrar de alguma forma lá na Santa Casa, né? E é o que nós mais fazemos hoje, porque eu trato cabeça e coluna, né? Então, a coluna, em geral, ela acaba sofrendo com excesso de esforço, com postura errada, com direção errada, né? Com situações que são causadas pelos próprios pacientes, porque a gente se esquece que, com o passar do tempo, se você não cuidar da coluna, de alguma forma ela vai reclamar, ou a coluna, ou o joelho, ou o quadril, né? E tudo isso vai se refletir na sua qualidade de vida.